A Revolução Paulista é o que temos. Vamos para a próxima. Tenentes liderados pelo general Isidoro Dias Lopes cercaram em 1924 a cidade de São Paulo com o intuito de forçar a renúncia do presidente Arthur Bernardes, a convocação de uma constituinte e a instituição do voto secreto. Apesar da fuga do governador de São Paulo, Carlos de Campos, os revoltosos fugiram rumo ao sul, diante da chegada das tropas federais, e formaram assim a Coluna Paulista. Outra situação, a Coluna Prestes, 1925 a 1927. No Paraná, a Coluna Paulista encontrou-se com a Coluna Gaúcha, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que havia partido do Rio Grande do Sul. Nascia a Coluna Prestes, que marchou por cerca de 25 mil quilômetros do interior do território para propagar os ideais da revolta entre a população do interior do Brasil. Então, eles vieram trazendo esses ideais da revolta, para a população lá do interior do Brasil a partir do sul. Porém, as propostas exclusivamente políticas não incluíam reformas sociais e dificultavam a inclusão da massa de populares, de modo que em 1927 os rebeldes partiram para o exílio na Bolívia. Ou seja, como eles não tinham uma situação concreta a oferecer, as propostas eram exclusivamente políticas, elas não iam mudar nada da sociedade, eram mudanças internas ali. Então, para os revoltosos não era interessante, ficou um número pequeno, e a repressão deles foi o exílio. Eles foram para exílio, correto? Na Bolívia. Apesar das restrições, o tenentismo disseminou no Brasil a ideia de uma revolução nacional. O que é isso? O tenentismo trouxe para o Brasil uma ideia de conseguir globalizar, aumentar uma revolta no campo nacional, mudar as diretrizes de uma nação. Certo? O incômodo causado pelos rebeldes determinou a decretação do estado de sítio e a consequente suspensão das garantias individuais, como liberdade de expressão e associação no governo do presidente Arthur Bernardes, ou seja, uma forte espécie de censura, Porque você não podia ter liberdade de expressão se fosse a respeito desse presidente. A Semana da Arte Moderna de 1922 foi muito marcante. Apesar de não ser considerada uma revolta, a Semana de Arte Moderna é uma evidência das transformações sociais que o Brasil passava. Ela foi um marco. Ela foi um marco da difusão do modernismo que o Brasil passava, que é no Brasil, e revelava a defesa de vários artistas como Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, da ruptura com o tradicionalismo estético. Padrões que vinculavam os artistas aos segmentos aristocráticos, afastando-os de temas sociais e relevantes ao progresso da sociedade. Anunciava a vinculação dos artistas ao mundo moderno, urbano, industrial, preocupado com temáticas nacionais, valores que aos poucos tomavam conta do imaginário de segmentos da classe média, que se desenvolvia a reboque do crescimento de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem aquele quadro da Tarsila do Amaral, eu acho que é dela, Operários, que mostra um aglomerado, que também é uma espécie de crítica social. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna foi palco de diversos discursos políticos de artistas indignados com o controle político oligárquico, as fraudes eleitorais, o voto de cabresto, que se você se lembra era como as pessoas iam, como se fosse um burrinho. O cara acompanhava e falava, vota aí, eu tô te olhando, vota aí. Era aquela coisa que o voto não era secreto, tinha que votar na frente do cara, porque tinha que votar em quem mandavam, porque senão, dali tu não passava, tu tomava uma sarrafada. Então, eles defendiam o voto secreto, esses artistas, e o voto feminino, proposta que pouco depois fizeram parte do ideário do Partido Democrático. Fundado em 1926, o partido canalizava as aspirações dessa classe média, principalmente em São Paulo. É de se imaginar que os críticos de arte da época, em sua grande maioria, criticaram duramente as novas propostas estéticas e temáticas. Por quê? Porque era completamente oposto à liderança de governo. Era uma revolta artística. Foi uma espécie de revolta artística. Só não é nomeada assim, Mas foi um grito de opinião. Certo? Então, aqui a gente encerra essa etapa para poder passar, então, para a Era Vargas. Ok?